Por exemplo, você não ter uma autoestima muito miserável pode ajudar você a ser mais inteligente um pouco. Sim. Primeiro a gente tem que tomar cuidado porque a ideia, por exemplo, de jovem crítico, consciência crítica política é tudo uma ilusão. Não. Fosse assim, ela não fosse uma educação, por exemplo, de história, que acha que a única história que você tem que aprender é a Revolução Russa. Entendeu? Alguma coisa assim. Hoje é difícil, meu amigo. Se eu tivesse filho pequeno hoje, eu ia estar bem preocupado. Então. Era mais fácil, né? Sim. Hoje, a tendência à revisão, por exemplo, recentemente eu li sobre a intenção do presidente Lula fazer do 2 de julho, que é a independência da Bahia, uma data nacional, né? É assim, eu morei muitos anos na Bahia, eu sei o que é 2 de julho, é um feriado fundamental na Bahia, porque é o feriado em que, na Bahia, teve uma guerra de expulsão dos portugueses. Tá. Porque eles ficaram em Salvador e não queriam largar o osso, né? Então você teve ali mercenário, europeu, você teve francês, general Labatut, quer dizer, figuras que vieram aqui lutar junto com os brasileiros, mercenário, ganhando grana, não sei o quê. E, então, 2 de julho é um feriado, guerra de independência da Bahia, como se aprende. E agora tem uma discussão se a verdadeira independência do Brasil é 2 de julho de 1823 ou 7 de setembro de 1822, né? Porque foi quase um ano depois. A galera tá sem trabalho, né? Então, assim, afinal de contas, você tem as duas datas. Você quer erguer, mas a ideia é assim, tornar a data nacional, 2 de julho, mas não feriado. Aí eu pergunto, mas que cato, o que adianta transformar em data nacional se não é feriado? Se eu não vou ficar em casa, O que não a gente importa. quer? Feriado, né? Era mais só ensinar na escola que... De preferência de quinta-feira, que já emenda com a O sexta. que adianta tornar a data que é fundamental na Bahia de fato, que é feriado, e sempre foi feriado durante muitos tempos, e continua sendo feriado, porque é uma data significativa. Sim. Você tem heróis e você tem heroínas, né? Você tem a irmã Angélica, que foi morta por portugueses, Joana Angélica. Depois você tem a Maria Quitéria, que é a Joana d'Arc brasileira, que foi uma mulher que se vestia de soldado e foi lutar junto com o exército. Quer dizer, você tem figuras indígenas, negros, brancos, portugueses, holandeses, tem todo tipo de gente. Agora, transformar essa data, 2 de julho, numa data nacional, para dizer que também foi independência, então transformar-se em feriado logo. Porque ia ter o feriado de 7 de setembro e o feriado de 2 de julho. Ninguém ia reclamar. Não, apesar que 2 de julho é férias. É um grande sábado. Sim. É um feriado que é um grande sábado, né? É um grande domingo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aí, na história hoje, você tem esse tipo de discussão. Entendeu? Esse tipo de revisão. Eu lembro quando o Brasil foi aniversário de quantos anos de independência do Brasil? 150 anos? Sei lá. Não, era descoberta, muito mais que isso, não era independência. Havia um debate na época que era assim: o Brasil foi achado, foi descoberto, foi construído, entendeu? A discussão. Sim. Ele já existia enquanto terra existia, sem dúvida. Enquanto população que vivia aqui, sem dúvida, também existia. Mas Brasil, o conceito, é um construto histórico. Que reúne vários grupos ao longo da história, inclusive muita violência. Como sempre é a história da humanidade. Muita violência. Então, história, às vezes, se transforma numa coisa que é um embate de ideologias, entendeu? Para você refazer a consciência histórica. O que se fazia na China do Mao Tse-tung, se fazia no livro 1984 do Orwell, reescrever a história. Agora, voltando, eu acho que seria bom se a educação fosse assim. Ela não fosse uma educação, por exemplo, de história, que acha que a única história que você tem que aprender é a Revolução Russa. Entendeu? Alguma coisa assim. Hoje é difícil, meu amigo. Se eu tivesse filho pequeno hoje, eu ia estar bem preocupado. Era mais fácil antes, nesse aspecto. Acho que era tudo mais fácil. Eu não sei se tudo, mas... Não, mas é porque realmente, aí eu penso, tipo assim, beleza, tenho 2 pessoas em casa para me preocupar com a educação.
Só que não, cara, porque quando ela tiver 20 anos, ela vai ter um monte de gente ao redor dela que foi educada de qualquer jeito. Que mundo que eu vou estar vivendo daqui 20 anos? A cabeça das crianças vão estar tão destruídas pelas redes sociais que elas não vão nem ouvir o que os professores estão falando. Eu vou ter que dar Fica uma de tranquilo. otimista aqui, eu vou ser o otimista da mesa, que sou muito deprimido. Sim, fica tranquilo que ela não vai nem ouvir o que ele tá falando, entendeu? A não ser que esteja num formato Reels. Por exemplo, eu já sou julgado ao contrário. Que, por exemplo, minhas Julgado filhas, ao contrário. elas não assistem tela fora de casa. No máximo, a Lavínia assiste 2 horas de TV Acho por top. dia. Acho da hora. A gente vai no restaurante, a Lavínia pinta, ela come Sim. sozinha, ela tem 2 anos de idade, ela São come duas sozinha. filhas. Tenho 2, uma de 7 meses e uma de 2 anos. A de 2 anos come sozinha, eu dou garfo pra ela normal, ela come e tudo mais. Só que todo mundo ao meu redor, a criança tá com um tablet de 15 polegadas na cara, assim, Sim. e o pai tá me julgando porque minha filha consegue ser um ser humano normal na mesa. E não é tipo aquela criança que quando acaba a bateria do tablet, a criança grita, joga tudo pra cima, bate e tudo mais. Eu entendo os dois lados, tá? Eu não entendo, não. O problema é se em algum momento alguma linha psicológica chegar à conclusão que o normal é a criança com tablet. Eu acho que é o que pode acontecer. Não, Eu acho então, mas que já é isso que é tá assim. acontecendo. Eu não Por digo exemplo, das psicólogas em geral. Muitas ainda questionam tablet. Não, mas o pode meio- se chegar a esse ponto. Então, sim. mas o meio comum já é um pouco assim. Por exemplo, eu e a Bianca, minha mulher, né, quando a gente tá comendo no restaurante, os pais já julgam a gente por a gente não tá com tablet. Porque tá todo mundo com tablet. Eu Então sei, parece que vejo. eu sou o diferente por não estar com tablet. Eu falei assim, não, gente, eu só... É uma criança normal. Pra mim é uma criança normal. Mas pra ele a criança normal é a criança tá com um tablet desse tamanho assim, Você ó, sabe, comendo a assim. tecnologia, ela impacta. Eu falei isso quando falei das guerras religiosas, a impressão da Bíblia. Assim, eu já ouvi, algum tempo atrás, eu via de aluno em sala de aula, Pondé, como era antes do celular. As pessoas não achavam você quando elas queriam? Você só podia falar com elas à noite em casa ou do trabalho? Como que era possível se viver sem o celular? É engraçado pensar nisso, né? Muito Né? melhor. Muito melhor. É assim, você tá romântico pra caralho. Muito Não, melhor. mas Então, assim- era muito bom, né? Porque minha mãe saía pra trabalhar às 6 horas da manhã e, tipo assim, sumia. E eu falei, será que ela volta um dia? Que isso era o normal. Sim. Né? Mais recentemente, eu já há algum tempo, eu escutei como é que se viajava antes do Waze. Isso é impossível. Isso, aí o Waze é uma tecnologia. Eu sempre olhava meu avô, meu pai, circulava em São Paulo assim, mas não, eu vou na rua tal, lá, Avenida Angélica. Ele falava, eu sei onde é. E ele saía andando e ficava tipo assim, cara, como é possível, velho? Ele sabe onde é. Eu falava qualquer rua pro meu avô, ele sabia. Ele falava assim, isso aí é lá na Zona Oeste, vamos lá. Então, O quê? Tá ligado? com relação à orientação, existiam aqueles guias, né? Você tinha o Amarelão, famoso- assim. Você tinha o azul, que era o mapográfico, que era muito comum na capital de São Paulo. E você tinha o amarelo, que era o guia da 4 rodas. Meu pai tinha uma amarela. Então, e que era uma coisa que você tinha que abrir, Horroroso, localizar. pesado, Pesado, grosso. Meu pai, assim. meu pai parava o carro, ficava no porta-malas. Meu pai parava o carro, ele pegava Mas era o guia. assim que era. Você não podia ficar lendo enquanto estava dirigindo. Sim. Você tinha que passar as páginas. Era muito perigoso, né? Então, mas hoje tem gente que olha o celular dirigindo e bate. Sim. Né? Motorista faz merda do mesmo jeito. Sim. Mas assim, sem dúvida nenhuma... Agora, tudo bem, tinha um mapográfico em São Paulo. E quando você resolve viajar no interior da França? Tinha mapográfico na França também. Sim. Outro, né? Com outro nome, Michelin. Sim. 100% francês. Não coisa de restaurante, de guia, né? Sim. Michelin e tal. E os países tinham esses livros em cidades e tal. O mesmo princípio do que tinha aqui, né? Agora, hoje, com o Waze, é muito mais fácil você viajar. Não, o Waze é incrível mesmo. É muito mais fácil. Sim. É tão mais fácil que você quase não sabe mais o nome de rua nenhuma. Não É sabe. verdade. Você não sabe ir para lugar nenhum. Não sabe. Né? É. Se não for ele, você não chega. Sim. Né? Então, isso é um exemplo concreto do que significa a transformação pela tecnologia. Isso é verdade. Cara, se guiar por placa, o cara tem que ser... Esse cara é foda, velho.
Se ele olha a placa, porque a placa é longe. Às vezes você vê uma placa aqui na Marginal Pinheiro escrito, tipo assim, Interlagos. Aí você fala, porra, Tudo lado, né? tô longe pra caralho de Interlagos ainda. Interlagos à direita. É, isso. Aí você fala, mano, mas eu tô, tipo assim, a 30 quilômetros de lá. Eu lembro quando eu devia ter uns 12 anos de idade, eu tinha uns 6, 7 números de telefone decorados na minha cabeça, que era de casa, da minha mãe, pra quem se eu precisasse, né? Ia no orelhão lá, 9090 e discava o número. Hoje eu não sei o número de cor da minha mulher. Sem o celular, eu não sei o número de cor. Você já disse isso pra ela? Já. Ela sabe, ela briga comigo, porque ela fala assim, um dia você precisa ligar pra mim. Falei, amor, tem que decorar. Sei o final bom só. decorar. Ou pegar um pedaço de papel, Sim. escrever e botar no bolso, dentro da carteira. Eu só sei o da minha mulher, porque eu tô com a minha mulher há muito tempo. E ela nunca trocou de celular. O que você chama de muito tempo? Vai fazer 15 anos. 15 anos. Hoje em dia você é, sei lá, um coronel. Sendo que eu tenho 31, a gente se conheceu na escola, entendeu? Então estamos juntos até hoje. High School Sweetheart. É isso, estamos juntos até hoje, entendeu? Ó, que bonito. Que história bonita, hein, gente? História bonita. Vocês têm filhos? Não, ainda não. Vamos ter aí, ano que vem, né? Não tem O cara que tá tentando me vender essa história de ser pai. legal, pô. É Ele legal. que tá querendo te vender. legal. Nos primeiros 6 meses é um saco, produto, depois né? fica maravilhoso. Olha, tem uma piada que um antigo chefe do meu filho faz, que é muito boa a piada, que é a seguinte: em matéria de filhos, o mais difícil são os primeiros 40 anos. 6 meses, você não viu nada ainda. Né? Não, é difícil, tudo é difícil, mas depois do sexto mês, você tem pelo menos uma recompensa. A pessoa, o bebê olha pra você e sorri. Pelo menos isso. Seguramente, com o passar do tempo, digamos assim, a necessidade imediata, física, ela vai mudando, é claro, vai melhorando. Sim. Você fica menos preso a se acorda, entendeu? Aí tem aquele momento que você não dorme se não chegou em casa ainda, à noite, entendeu? Sim. Com quem que tá, Puta, deve quais ser são umas os amigos, angústias disso. Putz. sabe? Sim. Essas coisas assim vão acontecendo. Mas veja, isso acontece há milênios e a gente sobrevive. Sim. Como será que a gente sobreviveu, né, cara? Meu Deus do céu. Pondé, pra gente finalizar aqui, acho que eu vou perguntar uma coisa que é bem fácil. Ei, Pro Pondé. imagino. Eu imagino que vai ser É o fácil mesmo. doutorado que você vai perguntar. Eu acho que tem duas coisas aqui, né? Eu vou juntar duas em uma, né? Tem uma coisa que eu acho que... Eu tenho uma coisa que me destacou na minha vida, que eu acho que eu acho que eu sou bom nisso, que eu tenho um pouco de senso crítico das coisas. Eu sei olhar aquilo que... Consigo olhar o todo e falar, pô, isso aqui... Tá bom, tá ruim. Não tá legal, ter o bom senso também, juntar um pouco, né? Como que você vai formando para ter esse senso crítico? E depois, no final, eu quero que você também nos responda, afinal de contas, né? Se a sociedade está emborrecendo ou não, como ficar mais inteligente? Olha, qual é a primeira parte da pergunta? Do senso crítico, tem como se construir constrói isso? Eu fiquei pensando na inteligência, porque essa é uma questão, isso é um doutorado. Primeiro a gente tem que tomar cuidado, porque a ideia, por exemplo, de jovem crítico, consciência crítica política, é tudo uma ilusão. Não tava Né? indo pra essa... Não, mas a gente tem que lembrar disso, que a palavra crítica, às vezes, é Sim. usada de uma forma que acaba virando um espécie de fetiche que não existe. Né? Depois, normalmente, a maior parte das críticas são insuportáveis, a gente gosta de ouvir elogios. Sim. Quem disser que gosta de ouvir crítica é mentiroso. Não, Né? não gosto. Se você ouvir crítica, construtiva. você pode aprender, dependendo de como ela é feita, né? Da forma que chega até você, você pode, inclusive, aprender, de fato. Agora, no geral, eu diria que é claro que tem pessoas que têm um temperamento X, que pode fazer com que ela seja mais cuidadosa quando ela olha para as coisas, um senso que você falou aí. E tem pessoas que são mais cuidadosas, menos cuidadosas, algumas são mais apressadas, outras menos apressadas. Então, ouve uma coisa, mas não vai direto naquilo. E eu acho que tem uma questão de temperamento em jogo. Eu acho que temperamento é destino, muitas vezes, né? Agora, no sentido do conhecimento, e aí eu respondo assim, no mínimo com a filosofia grega ao meu lado, essa resposta que eu vou dar,
mas não só ela, mas ela com certeza, para você ter alguma capacidade de olhar as coisas de uma forma um pouco crítica, você tem que constituir repertório. Tem que constituir repertório. Né? Aquela coisa não pode só ficar naquela bolha, ouvir sempre a mesma coisa, entendeu? Sair do algoritmo, né? Tem que ler. Tem que ler, né? Ler e outras formas de adquirir conhecimento, mas tem que adquirir conhecimento, né? Fica muito difícil você ser capaz de comparar narrativas, versões. Faz sentido. Se você não tem um repertório, né, um pouco mais cuidado, um pouco mais estabelecido ou instalado, como se fala por aí. Agora, a segunda parte da pergunta foi o que fazer para ficar mais inteligente. Isso, né? Agora é a receita. De forma definitiva, por favor, dá essa resposta pra gente. Eu não dou receita. eu não trabalho com receitas. Mas assim, olha, se eu falei... Primeiro, eu acho que tem pessoas que naturalmente têm um temperamento mais atento, que estabelece mais relações entre as coisas, que está aí dentro do pacote da inteligência, né? Que são menos influenciáveis a partir de conteúdos que fazem você sentir menos autoestima. Por exemplo, você não ter uma autoestima muito miserável pode ajudar você a ser mais inteligente um pouco. Sim. Né? Autoestima Se você tiver uma miserável. autoestima miserável, uma baixa autoestima, né, ou miserável, talvez seja um pouco mais difícil. Então, eu quero dizer que há elementos randômicos na produção da inteligência. Gostou deste corte? Então não esqueça de se inscrever no canal, dá essa força pra gente. E claro, seu like e um comentário sobre assuntos que gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos é muito importante. Até a próxima!